Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre teoria do orbital molecular aplicada a complexos. Vamos ver um pouco sobre as ligações do tipo π formadas nesses complexos e como, essas ligações elas conseguem nos fazer compreender um pouco melhor a organização da série espectroquímica dos ligandes. Para isso, vamos nos recordar que as ligações do tipo π elas ocorrem paralelas ao eixo internuclear. Então, toda vez que nós temos dois orbitais atômicos, ou o orbital do metal, e um orbital lá do ligante interagindo, nós vamos ter a formação de um orbital de menor energia do tipo ligante e um orbital de maior energia com maior caráter antiligante. Justamente porque essas ligações do tipo π, elas acontecem paralelas a esse eixo internuclear, elas são mais fracas do que as ligações do tipo sigma. E aí nos ligantes, os orbitais p, desses ligantes, ou os orbitais moleculares com simetria T2G dos ligantes, podem formar ligações do tipo π, com o centro metálico. Então, vamos observar que toda vez que temos ligantes que podem fazer esse tipo de ligação π, nós podemos classificá-los em dois grupos. Nós temos os ligantes que são denominados de π doadores ou também de base π. São ligantes que possuem orbitais de simetria π que sejam preenchidos, ok? Que tenham elétrons. Aqui a gente volta para aquele conceito ácido-base de Lewis, ok? Então, π doadores ou base π possuem pares de elétrons, Esses pares de elétrons estariam ali, então, nesses orbitais de simetria do tipo π, que são capazes de se combinar com os orbitais T2G do metal. Uma característica muito importante quando a gente fala desses orbitais, desses ligantes π doadores, é que esses orbitais eles vão possuir menor energia que os orbitais T2G do metal. Por outro lado, nós temos também ligantes que são classificados como π receptores ou ácido π. Esses ligantes, eles possuem orbitais de simetria π, porém esses orbitais estão vazios, ok? Por isso, ácido π. Esses orbitais aí não têm elétrons, estão vazios. E esses orbitais são capazes, de se combinarem com os orbitais T2G do metal. Uma característica muito importante é que esses orbitais desses ligantes possuem maior energia que os orbitais T2G do metal, ok? Então, essas duas características aí, pessoal, de se esses orbitais são preenchidos, e possuem, portanto, menor energia que os orbitais T2G do metal, ou se esses orbitais dos ligantes são vazios e possuem maior energia que os orbitais T2G do metal, são importantes para a gente compreender, o que a gente vai fazer uma analogia aqui com a teoria do campo cristalino, com aqueles ligantes que desdobram mais ou menos o campo cristalino ou que, promovem, portanto, uma menor diferença ou uma maior diferença entre os orbitais T2G e EG. Pois bem, vamos começar pensando aqui, analisando os ligantes do tipo π doadores ou base π, Como dito anteriormente, esses ligantes possuem orbitais de simetria π preenchidos, ok? E possuem menor energia que os orbitais T2G do metal. Então, analisando aqui o diagrama de energia, para os orbitais moleculares de um complexo octaédrico, nós observamos aqui os orbitais presentes, no centro metálico e os orbitais presentes nos ligantes. O que tem de diferente aqui em relação àquilo que nós já vimos para a formação das ligações do tipo sigma nos complexos? Aqui nós estamos dizendo que esses ligantes, eles têm orbitais do tipo, ou orbitais, de simetria T2G. Então, agora, esses orbitais aqui conseguem, portanto, interagir com os orbitais de simetria T2G do centro metálico e vão formar dois grupos de orbitais, um T2G de menor energia e um outro grupo T2G de maior energia.
Observem que a linha pontilhada aqui, ela indica, né, qual seria a energia dos orbitais T2G se não houvesse a presença de orbitais de mesma simetria aqui nos ligantes, ok? Então, observem que para ligantes pi doadores, nós vamos ter esses orbitais T2G aqui preenchidos e possuindo menor energia que os orbitais T2G do centro metálico, ok? Pois bem, quando a gente considera, portanto, somente as ligações do tipo sigma, esse diagrama, né, dos orbitais moleculares aqui para o complexo octaédrico nos mostra que a diferença de energia entre os orbitais T2G e os orbitais G, né, ela vai ser ou ela vai ter, né, um determinado valor. Quando nós temos que nos ligantes existe a presença, né, dos orbitais ou de orbitais T2G, observem que agora nós formamos um grupo T2G ali também, né, um de menor energia e um de maior energia, e esse grupo T2G aqui de maior energia, ele está mais próximo desses orbitais do tipo EG. Consequentemente, nós vamos ter uma menor diferença, ok, entre orbitais T2G e orbitais EG, tá? Então, fazendo uma analogia com a teoria do campo cristalino, observem que com a presença dos orbitais T2G no ligante, agora a gente tem uma diminuição, né, do campo ou do desdobramento do campo octaédrico, certo? E o que é que vai acontecer? Observem que eu disse para vocês que nós estamos falando aqui de ligantes do tipo pi doadores. Eles têm orbitais de simetria T2G preenchidos, né? Esses orbitais de menor energia preenchidos. Nós já vimos que lá no preenchimento dos elétrons, quando a gente só considera as ligações do tipo sigma, os elétrons dos ligantes, né, eles vão vir aqui para esses orbitais de menor energia, tá? Então, aqui, pessoal, também vai acontecer a mesma coisa. Esses elétrons aqui estão num orbital de menor energia, né? Eles vão vir para o grupo T2G de menor energia, com maior caráter ligante, ok? Enquanto, aqui considerando uma configuração D3 para o centro metálico, nós vamos ter que esses elétrons do metal, ou do centro metálico, né, eles vão, melhor dizendo, para os orbitais T2G de maior energia, tá? Então, nós vamos ter esse movimento dos orbitais T2G dos ligantes indo para os orbitais T2G de menor energia, e aqui os elétrons, né, do centro metálico indo para o orbital, para os orbitais, né, T2G de maior energia, ok? Portanto, né, considerando e fazendo essa analogia com a teoria do campo cristalino, nós temos novamente que a diferença, né, energética entre T2G e EG, né, e temos também a consideração de que os elétrons que ocupam esses orbitais T2G aqui, né, que vai nos dar esse desdobramento do campo, eles são provenientes do centro metálico. E aí, nós temos como exemplos de ligantes, né, do tipo pi doadores, os halogênios, né, o flúor, o cloro, o iodo, entre outros, que são todos ligantes de campo fraco, ok? Então, observem que os ligantes de campo fraco são ligantes que possuem orbitais de simetria, né, compatível com a simetria dos orbitais T2G do centro metálico e, portanto, conseguem formar esses dois grupos aqui, T2G de menor energia e T2G de maior energia, ok? E é isso, então, que vai explicar esse menor desdobramento do campo, aqui fazendo essa analogia com a TCC, ok? Outro, né, e o segundo tipo de ligante que nós temos são os ligantes do tipo pi receptores, também chamados de ácido pi, né? Nesse caso, os orbitais desses ligantes têm simetria pi
porém são orbitais que não estão preenchidos. Eles não têm elétrons e eles possuem uma energia maior do que a energia dos orbitais T2G do metal. Então, observem aqui o que acontece, né? Esses orbitais T2G dos ligantes têm maior energia do que os orbitais T2G do centro metálico. Como consequência, né, ele faz com que exista um grupo, né, de maior energia, aqui T2G, e um de menor também energia. Né? Porém, pelo fato de que o T2G dos ligantes tem uma energia maior, né, então esse T2G com maior caráter antiligante aqui, ele vai ter também uma maior energia, tá? Consequentemente, né, observem que nós temos um maior desdobramento, fazendo novamente analogia com a TCC, nós temos uma maior diferença de energia entre os orbitais T2G e os orbitais EG. Então, aqui, fazendo a comparação novamente, quando nós temos um complexo com ligante, né, somente um complexo com os ligantes formando somente ligações do tipo sigma, né, nós teríamos aqui os orbitais do tipo T2G se caracterizando como orbitais não ligantes no complexo, ok? E a diferença de energia entre T2G e EG como sendo, analogia aqui a TCC, o desdobramento do campo, ok? Com a presença de ligantes, né, ou melhor dizendo, se nesses ligantes a gente tem orbitais, né, com simetria T2G, e esses orbitais estão vazios, observem que esses orbitais T2G de maior energia aqui, então nós vamos ter agora um maior desdobramento, né, um maior valor de diferença de energia entre orbitais T2G e EG. Mas por que agora eu estou considerando esses orbitais T2G aqui de menor energia? Porque observem que nos ligantes, né, esses elétrons aqui, ou melhor dizendo, que nos ligantes, os orbitais T2G, eles são vazios, eles não possuem elétrons. Então, nós temos que os elétrons dos ligantes, que estavam aqui nesses conjuntos de orbitais EG, T1U, A1G, eles vêm para cá para os orbitais moleculares, né, de menor energia. Então, todos os elétrons dos ligantes vão estar aqui nesses orbitais, né? Todos os elétrons, né, que vão então ter maior interferência na formação do complexo, né? Enquanto agora nós temos que, em termos energéticos, os próximos elétrons a entrarem aqui no preenchimento dos orbitais do complexo vão ser os elétrons que estão no centro metálico, ok? Então, se a gente for pensar aqui, já que nós não temos elétrons nesses orbitais T2G, esses elétrons do centro metálico é que vão então para os orbitais T2G do complexo, ok? E agora nós vamos ter um maior desdobramento, né, do campo octaédrico, aqui analogia com a TCC, porque quando a gente fala da TOM, né, nós estamos falando de uma diferença de energia entre os orbitais T2G e EG, então teremos uma maior diferença de energia. Isso nós vemos nos ligantes que se apresentam mais à direita, lá na série espectroquímica, já no final da série espectroquímica, que são o que nós chamamos de ligantes de campo forte, né? Aí nós temos alguns exemplos. O interessante aqui, pessoal, nesse caso dos ligantes pi receptores, ou ácido pi, é que existe a possibilidade do fenômeno da retrodoação, ok? A retrodoação, ela é o fenômeno no qual acontece uma doação de elétrons do metal para o ligante, ok? Indo, né, para os orbitais vazios do ligante. Então, aqui, observem que na imagem a gente tem que a interação do tipo sigma, né, entre o metal ligante, ela é feita com os elétrons do ligante, né, indo para o metal. Eles estão mais próximos aqui, né, do metal. Enquanto na retrodoação, né, são os elétrons do metal que vão estar mais próximos aí, né, desses
desse ligante, ok? Então, na retrodoação, o que a gente tem são, na verdade, né, elétrons saindo do metal, né, e indo para mais próximos dos ligantes, tá? Como é que a gente sabe isso? Através de algumas técnicas experimentais é possível fazer, né, essa análise. A retrodoação, ela pode ou não acontecer, certo? E quando é que essa retrodoação ela vai acontecer? Ela vai acontecer principalmente quando a gente tiver centros metálicos que são muito ricos em elétrons, ou seja, centros metálicos que estejam em baixos estados de oxidação. E aqui, fazendo então, né, uma comparação mais direta entre os ligantes do tipo π doadores, que são os ligantes de campo fraco, e os ligantes π receptores, né, o ácidos π, que são ligantes de campo forte. Observe então a diferença de desdobramento do campo octaédrico, né, fazendo aqui analogia com a TCC, quando a gente compara os ligantes que têm orbitais T2G de menor energia, né, comparado aqui aos orbitais T2G do metal, e aqueles que têm orbitais T2G de maior energia, comparado aqui aos orbitais T2G do metal. Lembrando que no caso dos ligantes π doadores, nós temos que esses orbitais T2G eles são preenchidos, né, têm menor energia e são preenchidos. Esses orbitais T2G aqui dos ligantes π receptores têm maior energia e são vazios, não têm elétrons, ok? Então, nós vamos ter que, no caso dos ligantes π doadores, eles doam essa densidade, eles doam pares, né, de elétrons aqui para, ou melhor dizendo, esses elétrons provenientes dos ligantes, eles vão ser direcionados para os orbitais T2G de menor energia, ok? Enquanto os elétrons D lá do metal, eles vão para os orbitais T2G de maior energia. No caso, né, dos ligantes π receptores, nós temos que os ligantes não possuem elétrons nos orbitais T2G. Então, os elétrons dos orbitais do metal aqui, dos orbitais D do metal, é que vão ocupar esses orbitais T2G de menor energia, ok? Então, observem que, novamente, fazendo analogia com a TCC, nós vimos que esse desdobramento em T2G e EG, né, nós temos que quem preenche os orbitais de menor energia são sempre os elétrons do centro metálico. Então, aqui, né, quando a gente considera os ligantes do tipo π doadores e π receptores, nós vamos ter também essa similaridade com a TCC. E isso é o que vai nos explicar um pouco, né, do porquê que a série espectroquímica foi organizada dessa forma. Então, nós observamos que mais à esquerda nós temos a presença dos ligantes de campo fraco, que são aqueles ligantes que são bases π, né? São os ligantes π doadores, como eu citei lá o exemplo do flúor, do iodo e do cloro, ok? Enquanto mais à direita, ou ao final da série espectroquímica, nós vamos ter os ligantes que são π receptores ou ácido π, que tem orbitais de simetria T2G de maior energia do que o dos metais, né, que são vazios, ok? Então, de modo geral, quando a gente analisa essa série espectroquímica, né, o que a teoria do orbital molecular consegue nos fornecer de informação para entender por que alguns ligantes desdobram mais e outros menos o campo, né? Nós vamos ter que aqueles ligantes que são π doadores, eles vão desdobrar menos o campo octaédrico, né? E isso também vale aqui para complexos de geometria tetraédrica. Essa série, né? O que vai explicar essa série espectroquímica dos ligantes aqui, então, é que ligantes π doadores desdobram menos do que ligantes π doadores fracos. Esses π doadores fracos, eles desdobram menos o campo do que aqueles ligantes que não têm nenhum efeito π,
que não tenha a presença de ligações pi, enquanto nós vamos ter que os pi receptores, né, ou seja, os ácidos pi, eles vão desdobrar mais o campo, né, vão promover uma maior diferença, né, desses orbitais T2G e EG.